bem. Então, Steven, já passámos por todas as temáticas, fomos aos conceitos. Para quem é que é este livro? Na minha opinião, o livro visa e foi escrito a pensar quer em pessoas que querem introduzir-se ao investimento, pessoas que têm ouvido falar, que têm amigos que já investem, ou que simplesmente têm poupanças paradas e não estão satisfeitos com a ausência de juros. Essas pessoas querem começar, mas não sabem por onde. Portanto, o livro visa ser um bom primeiro passo, um primeiro contacto com esta realidade. Portanto, visa responder de A a Z às perguntas mais frequentes que me fazem os clientes, pessoas que já investem há muito tempo. Portanto, visa dar aqui um conjunto de soluções e um conjunto de regras para essas pessoas que querem começar. Por outro lado, este livro também serve pessoas que já começaram, que já fizeram os primeiros trades, já têm uma conta real, mas que por algum motivo não estão a atingir os objetivos de rentabilidade que se propunham, que esperavam, que estão a ter perdas, que não têm um plano de trading ou estratégias de trading claramente definidas. Portanto, nós sabemos que viemos de um contexto muito específico. Portanto, nós estamos agora a assinalar 2 anos do início da pandemia. Como sabemos, teve um impacto brutal nos mercados globais, nas nossas vidas pessoais, quer dizer, mudou tudo a quase todos os níveis, e com isso muitas pessoas ficaram confinadas, e as pessoas que felizmente mantiveram os seus empregos e os seus rendimentos conseguiram até poupar mais dinheiro do que antes, não é? Portanto, saíam um pouco de casa, não havia desportos, não havia cinema, não havia lojas de roupa, quer dizer, todos nós estávamos a consumir menos, muitas pessoas pouparam muito. E muitas pessoas decidiram nessa fase tomar em mãos também o seu destino financeiro, como já faziam noutras áreas da sua vida, e começar elas a investir. Portanto, para essas pessoas que começaram no pós-pandemia, estamos aqui a falar de abril, março até 2020, nós tivemos aqui um período bastante simpático, um período bastante benigno para tudo o que é mercados financeiros. Porquê? Porque os bancos centrais entraram com muita força, com estímulos muito agressivos, injetaram muita liquidez para apoiar as famílias, apoiar as empresas. Nos Estados Unidos, as pessoas estavam em casa confinadas e recebiam um cheque pelo correio, tinham $1000 para gastar no que quisessem. Muitas dessas pessoas pegaram no dinheiro e começaram a investir por elas próprias. Portanto, tivemos um período muito benigno de ganhos generalizados. Portanto, quase todas as pessoas começaram a investir nessa altura, março, abril, maio de 2020, quer dizer, qualquer ativo, qualquer que ele fosse, ele valorizava. 2021 continuou a ser um ano simpático, portanto também foi um ano de continuação de estímulos, só que no final de 2021, portanto em novembro passado, e efetivamente começou a história a mudar as expectativas de subida da taxa de juros nos Estados Unidos, normalizar as condições financeiras, tirar as ajudas todas que existiam e como tal, os ativos, nomeadamente as ações mais especulativas, mais de crescimento, começaram a sofrer quedas pesadas. Portanto, as pessoas agora estão um bocadinho naquela, isto era tão fácil, no início ganhava tanto dinheiro e agora está-me a acontecer isto. Aquelas ações que eu tinha comprado na pandemia, como o Zoom, por exemplo, nós estamos aqui a utilizar, não é? As ações da Zoom, que já não consigo precisar, mas mais do que duplicaram em poucos meses. De novembro para cá já caíram 50% a 70%. Portanto, pessoas que compraram Zoom em outubro, novembro do ano passado, têm agora perdas na carteira superiores a 50% num título, e as pessoas começam a questionar e começam a ter dúvidas. Portanto, o livro é muito escrito para essas pessoas que começaram numa altura fácil, e temos que reconhecer isso. Portanto, era um período benigno para todo o tipo de ativos financeiros, porque foram ajudas sem precedentes, mas que agora estamos a voltar todos ao mundo real, digamos assim, em termos monetários, económicos. Estamos a convergir para alguma normalidade, e os ativos financeiros estão a reagir a isso, as pessoas estão a perder, e agora como é que eu faço a gestão de uma perda? Eu nunca passei por isto, assumo tudo, não assumo, o que é que eu faço? Portanto, o livro e todas as iniciativas que a Dark Purple está a promover à volta destes temas, acho que é fundamental. Portanto, artigos que iremos produzir, portanto, recursos, acho que é muito importante para essas pessoas que já investiam antes do livro ser lançado, mas que agora estão um bocadinho a necessitar de mais ferramentas. Exato.
O que é que se pretende que os leitores, quem lê o livro, o que é que se pretende que fiquem a saber após lerem o livro? Que conhecimentos vão adquirir após a leitura do livro? Já falámos um pouco aqui de alguns temas. Exatamente, Tânia. Lançámos já aqui alguns, pronto, o início do índice, né? porque investir em bolsa, já falamos, depois classes de ativos, pronto, porque é que eles existem e para quê, ações, obrigações, moeda, que é o Forex, e matérias-primas. Depois passamos para métodos de análise, portanto, análise financeira, que temos aqui dois grandes grupos, não é? Ou duas formas de analisar os mercados. Análise fundamental, por um lado, que é analisar a qualidade das empresas, o valor das empresas, as contas das empresas, portanto, uma base mais contabilística e financeira. E, por outro lado, análise técnica, que é o estudo do preço, não é? Estudarmos os gráficos, olharmos para os gráficos, sabemos identificar tendências, damos aqui vários exemplos reais. Portanto, esse é o passo seguinte. Eu acho que não existe nenhum vencedor entre análise técnica e análise fundamental. Eu acho que no meio está a virtude e acho que uma combinação e uma fusão, pronto, aqui chamamos fusão entre as disciplinas, acho que é sem dúvida a melhor abordagem. Depois disso partimos para ferramentas do trader, portanto, que formas é que existem de estar no mercado, se estamos a seguir tendências, estamos a lutar contra as tendências, portanto, a apostar que aquilo que subiu muito agora vai reverter, aquilo que caiu muito agora vai subir, aquilo que chama estatisticamente uma reversão à média. Aprofundamos muita coisa de análise técnica, portanto, análise aos gráficos, velas japonesas, Fibonacci, indicadores técnicos, analisamos vários, ondas de Elliott, portanto, entramos aqui por conceitos mais avançados, tipos de estratégias, portanto, quer as estratégias de investimento passivas, não é? Muitas delas praticamente não ocupam tempo, estratégias para simplesmente estar investido em ETFs, em ações. Estratégias de trading, muitas naturalmente para uma abordagem mais ativa, não é? Portanto, não tem que ser day trading, não temos de estar o dia inteiro colado aos ecrãs, nada disso. Portanto, não é isso que se pretende, mas efetivamente estratégias que temos um stop loss, temos um take profit mais apertado, portanto, em que efetivamente vai haver aqui mais entradas e saídas no mercado. Depois, gestão de carteira, que se subdivide em gestão de risco, gestão de capital e gestão de uma carteira multiativo. Nós sabemos que hoje em dia existem muitos ativos globais, o acesso que as plataformas de trading dão é um acesso global em alguns casos. No caso do BIG é claro, aliás, global está no nome do banco, não é? Banco de Investimento Global, portanto, dar um acesso internacional para nós é um dado adquirido. Portanto, se calhar há 20, 30 anos falávamos que as pessoas que investiam em Portugal só tinham ações portuguesas. Essa hoje em dia não é realidade, não é? As pessoas querem expor-se a oportunidades que existem em mercados internacionais. Depois, criação do plano de trading, que já comentámos aqui bastante, criar as nossas regras, temos de tomar decisões do tempo que temos disponível, do capital que vamos alocar, setups, portanto, aquelas condições que têm que estar reunidas. Partilho aqui um pouco do meu método pessoal, como é que eu opero no mercado, que tipo de análise faço, que tipo de raciocínio é que sigo. Portanto, dou ali alguns exemplos, situações reais, situações recentes, de como é que abordei o mercado, como é que pensei o mercado e depois como é que efetivamente coloquei ordem, cliquei nos botões e assumi risco. E por fim, como iniciar-se no trading, portanto, como escolher o melhor intermediário financeiro para si, portanto, para o leitor. Não existem escolhas óbvias, não existem one size fits all, não é? Não existe uma corretora ou intermediário perfeito para todas as pessoas, antes pelo contrário, cada pessoa tem as suas necessidades a vários níveis, não só em termos de formação e de acompanhamento, como também em lados mais práticos, como por exemplo a declaração de valias, a informação fiscal, aquele lado mais prático, temos também proximidade no contacto com o intermediário, portanto não existe aqui uma escolha óbvia. E eu mostro aqui critérios que deverão ser seguidos para escolher o intermediário, tipos de ordens de bolsa e depois definir um plano de ação, não é? Portanto, nós não queremos que a leitura seja meramente intelectual, livresca, queremos efetivamente que seja um primeiro passo para algo que virá a seguir e que haverá um segundo passo, um terceiro passo e que conseguiremos crescer alavancando o que este livro visa ensinar. Portanto, não é que interessante, livro muito giro, aprendi uns conceitos novos e agora vou ali arrecadar ali
ali na minha prateleira ou no meu, ali na minha biblioteca pessoal. Não, a ideia é ser uma ferramenta prática. No fundo, o E porquê livro trata. Desculpa. No fundo, o livro trata, pronto, vários conceitos que, ao fim e ao cabo, são essenciais para quem quer dominar os mercados financeiros. É um pouco isso que o objetivo do livro. E agora, passando por uma análise mais da escrita, foi difícil passar o tecnicismo inerente nesta área e os conceitos são muito específicos. Foi difícil passar para uma escrita simples e eficaz, uma coisa mais direta. É muito inerente em todo o livro uma linguagem mais universal para todos os que já leram. A abordagem, a maneira como nós lemos o livro é muito simples. É difícil abordar este tema desta maneira? Para mim, pelo menos, é habitual, portanto, o tratamento destes temas, talvez porque não venha de uma área económica de base, portanto, desmistificar e simplificar conceitos complexos é algo que me está inerente, não é? Em virtude do meu trabalho, em virtude do meu percurso pessoal, portanto, nunca estive aqui fechado numa torre de marfim. E o trabalho que também tenho vindo a fazer a nível profissional vem muito nesse âmbito, portanto, os webinars, os seminários, as conferências, portanto, há sempre aqui um lado muito generoso em termos de comunicação, de descomplicar conceitos que poderiam ser muito difíceis, muito complexos, mas que temos que conseguir fazer chegar a todos da forma mais direta e simples possível. Portanto, não achei que fosse esse o desafio. O maior desafio é sim, portanto, de tudo o que existe de importante para saber, de relevante, conseguir sintetizar, não é? Portanto, num livro que não queríamos que fosse um tomo, que fosse uma mega bíblia de análise financeira em Portugal, um livro de 500 páginas e precisamos de quase um carrinho de mão para transportar o livro. Não era essa a missão, não era esse o nosso objetivo. Portanto, eu digo que foi mais essa a dificuldade de fazer a seleção dos melhores conceitos, dos melhores conteúdos. Mais essa a dificuldade do que propriamente a linguagem. Claro. Aproveito para avisar os nossos visualizadores. Aqui em baixo vai passar no nosso rodapé o nosso cupom. Este cupom pode ser utilizado na sua próxima compra. Por favor, verifique. Entretanto, palavras finais, Steven. Antes disso, falar aqui de um tema bastante interessante, o design deste livro. É uma capa bastante atrativa e pronto, vamos falar um pouco também do design do livro. Da estrutura dele, todo composto. É o nosso primeiro livro a cores, com grafismos, muitos gráficos, todos eles a cores. É um livro bastante atrativo, a capa está muito bem desenvolvida e acho que por si só já é um ponto a favor do livro. Sim, eu acho. Devo dizer que também o desenvolvimento deste livro, só com esta parte de grafismos, já nos deu aqui à equipa de produção um valor na matéria. Passámos muito tempo à volta destes gráficos e posso dizer que aprendi muito com eles. Logo metade da matéria aplicada aqui foi uma mais-valia, foi de facto uma mais-valia. O que levou a levar com estes gráficos, a remeter estes gráficos? Claro. Os gráficos no interior do livro ou a capa? Os gráficos e a capa. A capa, como podemos ver, é um livro e um touro. Pode dizer mais ou menos aqui o conceito por trás da capa. Poucos sabem o que é que isto simboliza. Sem dúvida. Os grafismos que estão dentro do livro e que acompanham quase todos os capítulos, efetivamente são quase a minha matéria-prima, não é? A minha ferramenta de trabalho no dia-a-dia, já há 10 anos, portanto, para mim é o normal traçar estas linhas, reconhecer padrões, identificá-los, saber negociar estes padrões gráficos, portanto, suportes, resistências, Fibonacci, portanto, aqui médias móveis, estou aqui a usar terminologia muito técnica que explicamos ao longo do livro,
mas para mim, efetivamente, era indispensável ter aqui o livro recheado de gráficos, porque efetivamente é isso que nós vamos utilizar, não é? Quando estivermos à frente da plataforma e tivermos que tomar decisões. Vamos ter que olhar para gráficos e saber negociá-los. E eu digo isso no livro, que quando estou a comparar análise fundamental com análise técnica, né? Fundamental é mais contabilística, ler o relatório de contas da empresa, enquanto a análise técnica é mais o gráfico. Um comentário que eu faço no livro é: nós ao final do dia o que nós negociamos é o preço dos ativos, nós não negociamos as receitas da empresa nem os lucros da empresa, não é? Portanto, é importante ter isto sempre em vista. Por mais fundamentais que nós sejamos, por mais focados no valor da empresa, na componente operacional da empresa, nós ao final do dia vamos sempre negociar o preço daquela ação. Nós não vamos negociar o balanço da empresa, não vamos negociar os resultados financeiros da empresa. Portanto, o grafismo para mim era indispensável. Relativamente à capa, eu acho que a capa ficou fantástica. Aqui um trabalho de design fantástico aqui da Dark Purple, que eu acho que ficou muito, muito bem conseguido. Aqui claramente ir buscar duas referências imprescindíveis dos mercados, portanto o urso e o touro, pronto, duas feras, não é? Dois animais bestiais, digamos assim, ferozes, e depois, pronto, aqui também o subtítulo domina os mercados financeiros, também faz bem essa alusão, não é? Portanto, temos aqui dois animais selvagens e que o livro vamos tentar dominá-los, não é? Portanto, vamos tentar amestrá-los. O que é que significa? Portanto, o touro é associado a tudo o que é as bolsas a subirem, não é? Portanto, valorização dos ativos. E porquê? Porque o touro ataca de baixo para cima, não é? Quando o touro vai amarrar, ele baixa a cabeça, não é? Aponta para o chão e depois projeta para cima, não é? Quem já viu uma pega de touros ou quem já presenciou uma tourada, nem que seja pela televisão, sabe que é assim que estes animais atacam. Naturalmente que é uma figura emblemática, portanto o touro em Wall Street, portanto em Nova York tem uma estátua já muito reconhecida a nível mundial, o Raging Bull. O urso, menos representado, mais temido, não é assim algo que as pessoas têm em cima das suas secretárias. Quem trabalha em mercados tipicamente tem touros, raramente tem ursos, mas o urso é muito importante. Porquê? Porque o urso visa um ataque de cima para baixo, não é? O urso, quando ataca, ele ataca de cima para baixo, portanto ele é associado a quedas do mercado, e o bear market, portanto desvalorizações do mercado. Portanto, isto depois tem regras, naturalmente, percentagens para definir o que é um bear market, o que é um bull market, o que é o mercado urso, o que é o mercado touro. Naturalmente explicamos dentro do livro, portanto comprem desde já o vosso exemplar do livro. Mas estão de parabéns desde já, Dark Purple, acho que ficou muito bem conseguida a capa. Obrigado. Ficou assim. Pronto, relembrar aqui outra vez, temos um cupom de desconto para poderem usufruir na compra deste livro. Vamos deixar aqui no rodapé para poderem usufruir. E pronto. Palavras finais. Palavras finais, sim. O que é que o Steven quer acrescentar? Sim, em termos de palavras finais, acho que o livro, lá está, acho que tem que ser apenas uma pedra do caminho, não é? Um degrau do caminho, quer para quem vai começar, quer para quem já está a meio ou já iniciou um caminho. Acho que é muito importante lermos o livro, relermos, ou então usar simplesmente como manual de consulta, mas é importante pôr estas ideias em prática, estas estratégias que aqui partilhamos, colocá-las em prática, porque, e volto a dizer o que disse no início, temos que reduzir o dinheiro parado e aumentar a riqueza. E a única forma de o fazermos de forma simples, democrática, barata, sem termos de estar a reinventar a nossa vida toda, de criarmos uma empresa, coisas que nos vão efetivamente ocupar muito tempo e muito esforço, a forma mais simples de atingir isso é com os mercados financeiros. Portanto, é o meu desejo, digamos, mais profundo, é que utilizem este livro na prática para começar a investir, porque de outra forma vamos perder qualidade de vida com o passar do tempo. A inflação está aí, não há perspectivas para subida de juros nos depósitos a prazo nos próximos anos na Europa. Portanto, os desafios estão aí, as dificuldades estão aí, temos que efetivamente tomar em mãos o nosso destino financeiro e começar a alocar e começar a investir capital em bolsa. Portanto, são essas as minhas palavras finais e os meus votos mais sinceros para efetivamente olharmos daqui a algum tempo. Eu sei que é difícil fazer isto porque
dizemos que vamos investir a longo prazo e vamos ser muito disciplinados, depois quando compramos vamos dizer, já estou a ganhar aqui 40 euros, e se eu realizasse este ganho de 40 euros já conseguia jantar fora 2 vezes, isto é muito fácil, isto é muito bom, mas ok, podemos ter efetivamente uma carteira de curto prazo e se calhar temos um raciocínio mais de curto prazo, mas temos de ter um raciocínio também de longo prazo. Temos que pensar, nós estamos em 2022, as bolsas caíram muito, por motivos que sabemos, não é? Macroeconómicos, geopolíticos, as bolsas corrigiram muito nos últimos meses e temos que pensar, ok, nós temos ótimas empresas que desvalorizaram 20 e tal %, algumas das melhores empresas do mundo, tecnológicas, muitas delas. Como é que estas empresas estarão em 2030? Como é que estas empresas estarão em 2032? O que é que vai ser do meu património se eu comprar agora aqui 1000 euros desta empresa e esperar 10 anos? E se nós tivermos este tipo de raciocínio, este tipo de paciência, vamos ser muito, muito bem, pelo menos pelo que diz a história, não é? Os últimos 100 e tal anos de história de mercados acionistas, vamos ser muito bem recompensados. Muito bem. Exato. Falar se calhar aqui, pronto, nós estamos a assinalar deste modo com esse podcast o lançamento do livro. No entanto, vamos ter um lançamento do livro físico brevemente, estamos a preparar tudo. Fiquem atentos também nas nossas redes sociais, vamos deixar pronto, qualquer novidade em relação a este lançamento físico. É isso, fiquem atentos e visitem também o nosso site. E é isso. Obrigado, Steven, por estar aqui connosco e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Voltaremos a fazer mais pontos como estes. Vamos voltar aqui a escrutinar algumas perguntas da parte de Steven. De certeza que o nosso público vai gostar de ter aqui uns insights de alguém dentro da área. E trazer algumas pérolas também aqui a quem quer saber mais. Obrigado, Steven, por estares connosco e até à próxima. Obrigada. Até à próxima, muito obrigado.